Bom dia amigos, bom dia queridos, bom dia você que nos segue, bom dia família, bom dia querido Espírito Santo. Esta manhã quero dar as primeiras palavras a você que nos ouve, palavra de bênção e liberar na sua direção um dia extremamente abençoado em família. Amém? Você já percebeu que nós temos um poder que está à nossa disposição, que é o poder da língua? E já percebeu também como alguns usam para gerar vidas ou para destruição e morte? Interessante isso, né? Nós, como criacionistas, cremos que tudo que existe em nosso universo veio a existir pelo poder da palavra. No livro de Gênesis, Deus falou e nosso mundo veio a existir. Quando ele formou o homem, a mais elevada das criaturas, a melhor ideia que Deus teve para esta terra, Deus abençoou com a capacidade de se comunicar. Podemos falar e até mesmo escrever, porque Deus nos deu o dom da linguagem. Seja ela corporal, seja ela falada, seja ela escrita. Em Gênesis 3, quando o diabo usou palavras mentirosas para Eva, ela e seu esposo caíram em pecado. Em Gênesis 11, de 1 a 9, quando os homens abusaram da boa dádiva da comunicação para se exaltar e desobedecer a Deus, ele confundiu as línguas para forçar os povos diferentes a se separar e povoar a terra como já tinha ordenado anteriormente. Mesmo que os homens tenham frequentemente abusado de suas palavras, a capacidade de comunicar ainda é e sempre será uma grande bênção em nossa vida. Em Romanos 1,16, o Evangelho diz que a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiramente dos judeus e também do grego. E em Romanos 10,17 diz que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra ungida de Cristo. Como discípulos de Jesus Cristo, temos a responsabilidade de ensinar o Evangelho a outras pessoas por meio da palavra. Paulo encorajou a Timóteo a cumprir esta missão. Paulo diz em 2 Timóteo 2:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina, e diz mais, que o que da minha parte ouvistes, através das minhas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A língua, portanto, é uma força poderosa à sua disposição. Pode ser usada para o bem, como Deus pretendia, para exprimir o amor e oferecer a salvação. Ela também pode ser usada para o mal, com efeitos devastadores que conduzem à condenação. Efeitos que são esses desastrosos em vidas, em sociedade e em família. Estas duas possibilidades são claramente contrastadas no livro de Tiago 3, de 1 a 12. Quando os homens de tendência carnal procuram ser mestres, eles convidam a uma condenação maior. Eles são capazes de perverter o evangelho para conseguir seguidores, porque eles são servos de si mesmos e não servos de Cristo. A advertência que Tiago oferece, então, vai até o coração da arrogância interesseira. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Diz a palavra. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. Uma simples palavra mal empregada pode levar uma nação à beira da guerra, destruir uma amizade de toda uma vida, desfazer uma família, arruinar um casamento ou esmagar o alto respeito de uma criança. Em Tiago 1,19 diz, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A língua, portanto, é um pequeno membro do corpo, mas exerce um poder destruidor que ultrapassa todos os outros. Como um leme de um navio ou freio na boca de um cavalo, este pequeno membro é incrivelmente poderoso. Como uma faísca
pode iniciar um fogo que destruirá uma floresta, assim a língua descontrolada pode destruir uma alma e criar uma miséria terrível para os outros. Talvez você que está nos ouvindo agora está nesse contexto, está preso, não é, nesta situação que não consegue controlar a língua. Eu particularmente conheço pessoas, de cada 10 palavras, 9 são palavras torpes, já entrou no seu cotidiano, palavras de maldição, mesmo com relação a pessoas que amam e que gostam, mas trazem palavras pesadas, palavras torpes, palavras que não edificam. A língua, então, deve ser usada somente para adorar a Deus e falar as coisas edificantes que Ele nos ensina. Quando é usada para amaldiçoar os homens que são criados à imagem de Deus, o propósito do Criador está sendo pervertido e esquecido. Então, como usar a língua? E como Deus nos orienta a usar a língua, a palavra? Em Hebreus 13:15 ele diz, devemos louvar e adorar a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:17 ele diz o seguinte, devemos orar. Em Marcos 8:38, devemos confessar a Cristo na presença dos incrédulos. Em João 1:9, devemos confessar nossos pecados e buscar o perdão. Em Romanos 14:19, devemos edificar nossos irmãos. Em Romanos 12:14, devemos abençoar os outros, até mesmo os nossos inimigos. Pense nisso. Em Tiago 5:12, devemos sempre falar a verdade. Em resumo, Provérbios 18:21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza, come do seu fruto. Todo fruto, querido, precisa esperar um tempo de cultivo até a sua colheita. Quando um lavrador efetua o plantio, ele não retorna no mesmo dia com o fruto. E não é nos dias seguintes, pois toda semente ela precisa de um tempo para a sua germinação, para o cultivo, né? Podendo esse tempo ser de 1, 2, 3 meses ou até quase um ano inteiro. Da mesma forma ocorre no mundo espiritual, quando lançamos nossas palavras, né? Se lançarmos semente de bênção, o fruto será de bênção. E se lançarmos semente de maldição, os frutos serão de maldição. Todos colhidos dentro de um determinado tempo no mundo espiritual. Portanto, se usarmos muito bem nossas palavras, saborearemos o fruto da vida que isso nos trará. Por outro lado, se utilizarmos nossas palavras de forma ruim, experimentaremos um fruto amargo e podre. Por isso, devemos orar ao Pai, a Deus. Sabe por quê? Existe uma profecia, existe uma promessa na sua direção. A palavra diz, olha, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ser tu, então, uma bênção. Por isso, temos que orar. Orar para pedir perdão pelas palavras de maldição que lançamos, ou voluntária, ou involuntariamente, contra a vida de quem quer que seja. Palavras torpes e palavras que tornaram o destino de filhos, amigos, de parentes, tornaram a vida de pessoas conhecidas e desconhecidas em destino de tormento. Portanto, ore agora e peça a Deus, ao Senhor, para anular agora toda a maldição que foi lançada, que você pode ter lançado sobre a sua vida e pode ter sido lançado, você pode ter sido canal para lançar sobre outras vidas, ainda que seja debaixo de ignorância. Libere em porção dobrada, então. Agora, se você lembra de uma pessoa, algo, alguém, ou um contexto, libere palavras de bênção, palavras de vida a todos que de uma forma ou de outra você lembrar. Em nome de Jesus, faça isso. Que a partir de hoje sua boca seja testemunho de bênção e edificação. Amém? Lembramos-nos sempre que nossa língua são dons de Deus para serem usados em sua honra, em sua glória. Que Deus te abençoe. Pense nisso, reflita sobre isso. Amanhã estaremos mais uma vez juntos, refletindo em mais uma palavra, pedindo a orientação do Altíssimo para nos ajudar e edificar, ajudar a quem ouve e nos edificar todos os dias. É um privilégio estar na sua companhia. Tenha um excelente dia com a família. Deus te abençoe. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.